Nesses 4 dias, nós iremos discutir sobre vários aspectos a propriedade intelectual e a sua contribuição para a mais rápida construção de uma economia circular, que é o tema âncora desse congresso, né? E a BPI encaminhou recentemente ao Ministério da Economia, ao lado de outras entidades, uma carta aberta em que manifesta sua preocupação com a situação do INPI. Nessa carta, a BPI e os demais signatários reconhecem os grandes esforços do INPI para superar as suas dificuldades, mas ressalvamos que o sistema ainda apresenta demora excessiva no tempo dos exames das patentes, quando comparado a outros escritórios internacionais. Aliás, o INPI é um órgão superavitário, né? É importante deixar aqui bastante claro que, na visão da BPI, isso significa que o INPI pode conceder, pode a ele ser concedido a sua autonomia financeira, que essa, na forma de ver da BPI, seria a única maneira de equacionar definitivamente o problema do backlog e a demora nos exames, que apesar de haver melhorado substancialmente, é importante ressaltar, ainda é mais lenta do que os escritórios equivalentes em outros países. Então, o Brasil entrou esse ano realmente com um lema muito simples: vacinação em massa para um retorno seguro ao trabalho e gerar emprego e renda. A economia está em movimento forte, deve crescer 5,3%, essa é a média das expectativas que foram revistas a cada semana, nas últimas 16 semanas, subindo sempre as revisões. E a parte fiscal continua sob controle. Nós estávamos realmente decolando, a economia está decolando. E agora está havendo uma agudização política, uma espécie de antecipação das eleições. Isso, evidentemente, tem um impacto sobre expectativas, mas nós esperamos, com confiança na democracia brasileira e principalmente nas instituições, nós esperamos que os excessos que sejam cometidos de uma parte ou de outra, de atores específicos, sejam moderados. Nós temos que moderar os excessos exatamente para garantir a recuperação econômica brasileira, que está praticamente garantida. E aí entramos na propriedade intelectual, na economia do conhecimento, e essa referência é importante: 80% do valor de mercado da S&P 500, né, quer dizer, que é a principal bolsa lá nos Estados Unidos, está em ativos intangíveis. E essa propriedade intelectual é um ativo intangível. Esse domínio de tecnologias, de informações de alto valor agregado, é que garante também, por sua vez, se você tiver um bom e efetivo sistema de proteção a essa propriedade intelectual, você garante o retorno de investimento a quem tem esses registros e você cria, na verdade, um ecossistema de inovação remunerando os investidores nessa fundamental atividade de aumentar a tecnologia do país. O sistema de proteção industrial efetivo é parte de um ambiente de negócio e deve atrair mais venture capital para as empresas, né, o capital de risco para inovação tecnológica. Resulta também no aumento dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento dentro das empresas e você produz, então, empresas mais competitivas. O nosso principal desafio é recompor o capital humano do INPI. Porque desde o último concurso de 2014, que levou à inclusão de 210 profissionais, tanto na área de exames de patente quanto na área de tecnologistas, nós perdemos 362 por conta de transferências, por conta de falecimentos, por conta de aposentadorias. Eu preciso recompor este quadro com urgência, com gente jovem, gente
que esteja querendo trabalhar em biotecnologia, gente que esteja querendo trabalhar em biofármaco, gente que esteja querendo nos acompanhar na nossa investida amazônica para conceder patentes a inovações em negócios da bioeconomia. Mas eu preciso de apoio político para abrir um concurso público para examinadores e para tecnologistas. O projeto de combate ao backlog ele foi iniciado em agosto de 2019, portanto, há 2 anos atrás. O desafio de examinar 80% dos pedidos de patente pendentes de exame. Desde 1984, somos um dos primeiros parques tecnológicos do Brasil. A gente assumiu essa corresponsabilidade de maneira mais efetiva há 3 anos atrás, quando a gente firmou um acordo de cooperação técnico-científica com o INPI e trouxemos para a nossa unidade de parque tecnológico uma unidade regional do INPI para que a gente ajudasse o INPI nesse processo de transformação digital que ele precisava passar para várias dores, inclusive essa do backlog. Essa foi a nossa primeira missão de disrupção. Não é pensar lá no backlog que é a ponta, mas é como esse caminho da importância da API, ele se consolida no ambiente de pesquisa e de inovação. Então, Campina Grande, o Parque Tecnológico se apresentou, o senhor Cláudio Furtado veio a Campina Grande, a gente se comprometeu com isso, e eu vou mostrar alguns passos que demos para auxiliar não só o INPI, mas o nosso país e as nossas universidades a ter uma participação efetiva. A gente tem que sair daquele pressuposto que a gente só aponta problema, que a gente só critica nosso país, que a gente só critica as instituições. A gente precisa congregar e se unir para apontar a solução. A gente sempre diz que existem 2 faces da moeda. Ou a gente está na solução, ou a gente está no problema. E aqui na Paraíba, o Parque Tecnológico e as universidades sempre, e agora nesses últimos 3 anos, com um termo formalizado, institucionalizado, a gente tem esse compromisso de apontar a solução para o INPI. Hoje nós falaremos sobre o tão aguardado 5G, né? Que é o padrão de tecnologia de 5ª geração para redes móveis e de banda larga, que é o sucessor natural do 4G, e a importância do 5G para a inovação. 5G and the intelligent edge will not only transform our experiences, they will also accelerate digital transformation across industries, enabling new business models, new services, and new ways to engage and interact with customers. The wide-scale development of 5G will have a significant impact on the global economy. According to analyst projections, 5G will enable more than $13 trillion in global sales activity in 2035 and support over 20 million jobs. Temos também o Programa Brasil Mais, né, que pode ser um simples programa de aumento de produtividade para quem olha de fora, mas ele tem um público-alvo micro e pequenas empresas, tem uma enorme representatividade no comércio brasileiro em termos também de empregabilidade, né, quem mais emprega, né, onde elas são capacitadas, elas recebem consultoria, treinamento, é uma parceria com o Sebrae, Senai e a BDI, e esse processo ele passa por capacidade de gestão, né, então gestão, e um processo de transformação digital, tem etapas, a partir do momento que ela é um pouco mais madura já nas questões de capacidades de gestão, ela passa por uma transformação digital.
Então, a gente considera isso também absolutamente importante para que os fornecedores, a cadeia toda da indústria que participa do centro afiliado ou da Câmara 4.0 se modernize, tenha uma transformação digital e seja capaz de aderir a essas tecnologias, os seus fornecedores pequenos e médias empresas também têm que ser capazes de entender e de fornecer e de dialogar com as tecnologias da indústria. É que a gente tem feito projeto para desenvolvimento do ecossistema de software e aplicativos com uso de tecnologia 5G. O Brasil, comprovadamente, a gente vê todo dia no jornal uma unicórnio brasileira, startups líderes mundiais são brasileiras. Então, a gente tem um grande potencial, muito conhecimento, muita criatividade, e a gente tem programas que apoiam isso, né? Então, a gente começou com um estudo para desenvolver e diagnosticar e tentar promover esse ecossistema de softwares e aplicativos com o uso de tecnologia 5G, uma parceria que está sendo feita com uma empresa privada, também com a BDI e MCT, então sempre articulando as áreas envolvidas no sistema de inovação, mas posso dizer com toda certeza que é um projeto que nasceu no Ministério da Economia, na Subsecretaria de Inovação, o Marco Legal de Startups, então é o que permite aí agilidade, investimento e muitas outras questões de desburocratização e simplificação para as empresas. E o próprio Programa Inovativa, que hoje em dia é um hub, né? Ele foi reconhecido em 2019 como principal programa de aceleração de startups da América Latina. E ele tem também o Startout Brasil, que prepara startups diretamente para serem globais já desde o seu nascimento. E agora a gente vai ter o Ideias Powered by Inovativa, que é essa inteligência, essa estratégia que foi criada pelo Ministério da Economia junto com os seus parceiros, na Subsecretaria de Inovação, ela vai ser ampliada e vai tocar vários outros programas e ser expandida para a gente realmente ter um impacto em escala nessas startups que a gente quer que sejam globais. E tem uma pergunta final. E eu vou prosseguir em inglês, porque, mais uma vez, são perguntas para Xavier e Lori. Vocês acham que é possível que, para a aplicação integral da marca de posição, ela é possível se não tivermos também uma legislação de significação secundária? Bom, como o meu microfone está aberto, eu já continuo. Para nós é simples. Com base naquilo que fizemos nos últimos 12 anos, em média, 13 já, o tempo voa, poder usar a significação secundária nos permitiu registrar a marca em mais países. Por exemplo, em vários países era impossível registrar uma marca de posição, uma marca de cor, sem demonstrar a existência da significação secundária. E, do contrário, não teria sido possível registrar a marca quando não se prova isso. Ou seja, é a única opção. E eu gostaria de dizer que, com relação à distintividade inerente, se o INPI não quiser integrar todo o exame de evidências e provas de fundamentação, talvez uma alteração, uma possibilidade, perdão, seria avaliar como os concorrentes operam no mercado para mostrar que é fora do comum, que é algo único, que é algo exclusivo, de uso exclusivo em comparação com o que a concorrência oferece no mercado. Talvez seja uma maneira mais direta de fazer isso. Mas a única questão é que, ao se fazer isso, não se tem um cenário amplo que é importante, que é necessário para termos uma avaliação completa, no sentido da proteção ser válida ou não, porque a proteção de marca ela é muito importante, já que ela pode ser utilizada para excluir
concorrentes irregulares. E claro que eu não queria estar do outro lado, porque onde eu represento um cliente que de repente é excluído e de repente não pode mais fazer algo, já que um concorrente indevidamente obteve um direito de exclusividade com relação a algo que deveria poder ser utilizado por todos. Eu queria, antes de encerrar, agradecer os palestrantes, as brilhantes palestras, abordaram os temas de forma profunda. Eu acho até que a gente poderia dar continuidade a isso num webinar ou mesmo num evento menor, presencial, até o final do ano, porque o assunto, evidentemente, não se esgotou. E eu vou dar até um exemplo, né, que eu pensei aqui, ouvindo aí com muita atenção a fala da doutora Márcia, que é a questão que nós ficamos órfãos nessa lei atual, que é em relação às expressões de propaganda, aos slogans, né? Nós ficamos órfãos dessa questão. E essa questão acaba que, na prática, né, o INPI, às vezes, concede uma expressão de propaganda como sendo marca, que não é, que nós só poderemos ver depois lá no uso, no eventual procedimento de caducidade, com a forma que ela está sendo utilizada, e outras vezes nega. Então, os critérios, eles são muito subjetivos, porque às vezes é uma frase, uma coisa muito clara, outras vezes não. Enjoy, da Coca-Cola. Evidentemente é uma expressão de propaganda, está lá registrada como marca. Então, essas questões, elas causam dúvidas, eu acho que a gente ficou carente com a retirada dessa possibilidade de registro dos slogans. E eu queria terminar repetindo aqui as palavras finais do ministro Paulo Guedes, de que o governo se posiciona contra a chamada quebra de patentes, que para nós é bastante importante, né? E também as palavras do juiz Marcelo Tavares, e agora corroboradas pela doutora Márcia, né? Que foi muito claro e afirmou o seguinte, que a luta de uma vida, ressaltando a luta de uma vida inteira da BPI pela propriedade intelectual. Isso nos honra muito esse tipo de comentário, assim como o comentário final da doutora Márcia. Então, eu fecho aqui, antes de passar a palavra para a Érica, para encerrar definitivamente, com a esperança de que ano que vem, em 2022, nós possamos ter um congresso, voltarmos a ter um congresso no formato presencial.